Você já deve ter ouvido aí falar sobre cigarros eletrônicos, também conhecidos como vaporizadores. Eles são uma versão moderna do tabagismo. Menos fumaça, mais tecnologia e muitas dúvidas. E para saná-las, a gente recebe aqui hoje o doutor João Carlos de Jesus, pneumologista do Hospital Veracruz. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberta. Para a gente começar, doutor, quando a gente fala sobre o cigarro eletrônico, automaticamente a gente faz uma associação com o tradicional, né? É muito comum isso. Queria que o senhor comentasse para a gente se os dois têm alguma relação aí quando a gente fala sobre ser prejudicial à saúde. Olha, o cigarro eletrônico, ele é um projeto antigo, surgiu no final dos anos 70, mas ele foi executado para valer no início dos anos 2000 e ele surgiu com uma proposta realmente de trazer um benefício para quem já é fumante, oferecendo menos toxinas e auxiliando, inclusive, numa estratégia para parar de fumar. Uma ideia que seria de continuar fumando, só que fumando menos e controlando a quantidade de nicotina, lidando melhor com o vício. Inclusive teve um estudo que ficou famoso, se não me engano em 2005 na Europa, que criou dois braços. Um em que os fumantes iriam consumir cigarro eletrônico para parar de fumar e um grupo que faria outras estratégias tradicionais naquela ocasião para cessar. E esse estudo teve que ser interrompido, porque quem usava o cigarro eletrônico passou a fumar ainda mais, né? E a partir daquele momento esse estudo então parou com essa estratégia e chamou muito a atenção para a indústria, para os comerciantes e vendedores aí de tabaco, que passaram então a investir no cigarro eletrônico. E aí surgiram novas gerações de cigarros eletrônicos. No início, ele parecia um brinquedão, parecia um cigarrão, tinha um LED vermelho na ponta, parecia algo mais lúdico. E aí ele foi evoluindo com a tecnologia, ganhando um aspecto mais high-tech, com black piano, para as meninas com cristais Swarovski, dando um tom mais de sofisticação. E isso fez com que mais adeptos chegassem ao cigarro eletrônico. E a partir daí que nós conseguimos ter uma noção dos danos que o cigarro eletrônico passaria a ter. Que aí foram novidades, era um dispositivo novo que a gente não imaginava até então que esse dispositivo poderia, por exemplo, causar danos em pregas vocais por uma fumaça superaquecida, que ele também poderia levar à formação de enfisema e até alguns quadros de pneumonia aguda. Então a gente costuma dizer que o cigarro eletrônico ele gera danos pulmonares diferentes do cigarro comum. E que não dá para a gente dizer um faz menos mal do que outro. Eles fazem mal, só que de formas diferentes. Ambos fazem mal, então, bem pontuado aí. Doutor, em relação aos riscos à saúde, quais estão mais associados então ao cigarro eletrônico? Quando a gente fala, por exemplo, de câncer no pulmão, pode ser um fator de risco de desenvolver? Sim, quando a gente pensa na composição do cigarro eletrônico, tem uma armadilha que vale a pena eu comentar. Muitos dos produtos que são colocados ali naquelas essências para gerar um cheiro agradável, um sabor diferente, às vezes com um sabor de uma fruta, né, de morango, de uva, de manga, né, que traz um aspecto até de saúde para algumas pessoas, né, algo refrescante. Esses produtos, muitos, eles são trazidos da indústria alimentícia. E aí que está a pegadinha, porque quando você utiliza, por exemplo, um propileno glicol ou uma glicerina vegetal na forma sólida, ela é inócua realmente para o nosso organismo e a gente consome já há décadas esses produtos. Só que quando você superaquece dentro do dispositivo do cigarro eletrônico, essas moléculas elas são modificadas e elas se tornam aldeídos. E esses produtos químicos, eles são cancerígenos. A gente ainda não tem uma estatística, né, de quanto tempo de uso de cigarro eletrônico até que você desenvolva um câncer, porque o dispositivo ainda é novo, né, e ele não é padronizado. Então a gente vê que alguns fabricantes vão ter uma quantidade maior desses produtos, outros uma quantidade menor, então ainda são objetos de estudo, né? E muitos desses dispositivos, mesmo em países em que é legalizado o consumo de cigarro eletrônico, eles apresentam na sua composição, às vezes, elementos que são cancerígenos, que são tóxicos, mas que não constam na sua composição de rótulo. Então, que também acaba enganando o usuário. Então, é importante dizer que, por mais que a fumaça do cigarro eletrônico seja clara, branquinha, que ele tenha um sabor, até uma fumaça mais aveludada, menos irritativa do que o cigarro comum, ele contém ali produtos muito danosos. E vários estudos em animais têm mostrado, né, em biópsias que são feitas em pulmõezinhos de ratos, né, que são expostos à fumaça de cigarro eletrônico e fumaça comum, que os danos são muito parecidos.
por mais que a composição da fumaça seja diferente, a formação de enfisema, por exemplo, ocorre em ambos. A gente tem visto, né, esses dispositivos se popularizarem cada vez mais entre os jovens e adolescentes. Infelizmente, doutor, é uma situação muito preocupante, né? Não, com certeza, né? E tem um método aí por trás disso, né? Eu gosto de comentar sempre uma estatística que chama a atenção. Quando a gente olha para a população mundial tabagista, né, existe um dado aí que mais ou menos 50% das pessoas que fumam vão falecer por fumarem. Né? No Brasil, essa estatística é um pouco mais cruel, que dá mais ou menos 60% dos fumantes vão falecer por fumar. Então, com as medidas que foram feitas aí nas últimas décadas, houve uma redução muito grande do número de pessoas que fumam. Quando a gente pensa em 1987, quando começaram essas análises epidemiológicas, 47% da população era fumante. Né? E aí vieram uma série de medidas, proibindo a propaganda, restringindo os locais que era possível fumar, né? Essas leis foram modificando o comportamento das pessoas. E já há mais ou menos 10 anos, o número de pessoas que fumam na nossa população é em torno de 10%. Alguns anos vem 9%, outros 11% e fica nessa média. Então a gente vê que para a indústria, para quem trabalha com o consumo do cigarro, é necessário ampliar o número de usuários. E para isso veio então essa abordagem diferente para que os jovens passassem a iniciar, a experimentar. Tem um dado interessante também, que desde 1975 a indústria tem tido uma atenção maior em como deixar o cigarro mais agradável para quem vai começar a fumar. Então eles começaram a pôr sabores no cigarro, alguns produtos químicos que passaram a deixar a fumaça menos preta, mais cinza, mais clara, para que quando uma pessoa que fosse fumar pela primeira vez, tivesse a sensação de que fosse algo menos agressivo, menos danoso. E no cigarro eletrônico o que eles fizeram foram pegar esses produtos que eles já tinham desenvolvido e colocar na base que é o propileno glicol, que quando aquece dá aquela fumaça branca, né? É até bonito de ver a pessoa soltando a fumaça, parece que é só água, só vapor de água, mas não é, tá cheio de produtos químicos. A melhor dica é passa longe então, né, doutor? Passa longe. E aí os jovens passaram então a ser mais assediados. As pesquisas no Brasil de comportamento de jovens mostram que mais ou menos aí 20% dos jovens entre 18 e 24 anos já experimentaram o cigarro eletrônico, é muita gente. Só que não foram pesquisados exatamente adolescentes, e a gente vê um crescente aí muito forte com adolescentes a partir de 13 anos. Então isso nos preocupa muito. Em alguns outros países, existe até um apelo para o consumo de crianças. E aí eles têm sabores próprios para crianças, dizem que é sem nicotina, né? Mas para começar já ter adeptos ali desde a da infância. Doutor, o papo tá bom, mas nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela participação, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Roberto, um prazer.